Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal, tá certo? Vamos seguindo, vamos caminhando, porque se parar é pior. As coisas não estão boas, né? Estamos num tempo difícil, mas não podemos desistir de buscar a solução, tá certo? Vamos caminhando. Hoje não deu certo, ontem não deu certo, hoje pode dar. Temos que confiar em Deus. Existe uma parte que é de Deus nesse processo, uma parte que é nossa. A Bíblia diz que se nós encruzarmos os nossos braços no dia da angústia, certamente a nossa força será pequena. Em outra passagem diz que se nós também ficarmos olhando para o tempo, nossas vestes envelhecerão. Livro de Provérbios. Mas esse não é o assunto que nós vamos conversar hoje. Está fresquinho, o sol está nascendo, são 6 horas e 36 minutos da parte da manhã. Estamos aqui para nós conversarmos um pouco. E o assunto que nós vamos conversar hoje é sobre o cristão. O título é O Verdadeiro Cristão está na contramão do mundo atual. Tá certo? Ele não se encaixa no perfil do mundo atual. Então há um contraste muito grande, né, entre o verdadeiro cristão e o que o mundo tem oferecido neste momento. O mundo, que quando nós falamos mundo, não é o planeta em si. Não é. O mundo, quando dizemos, é o mundo de coisas, acontecimentos, comportamentos, ideias, intenções no coração do ser humano. Isso que é o mundo. Quando nós falamos o mundo jaz do maligno, né? Esse mundo somos nós, seres humanos, com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, com as nossas intenções. Tem os espertos, os trapaceiros, né? E no meio desse povo todo está o verdadeiro cristão justo. Tá certo? É sobre esse assunto que nós vamos conversar. Então, meus amados, e para que nós podemos ter um caminho claro na nossa conversa, estarei lendo João, o Evangelho de João, aquele que batizou Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 15, estarei lendo alguns versículos do verso 12 ao versículo de número 19. Está ventando um pouco, o vento está vindo do lado da capital, que é Vitória, para cá. E tem horas que ele vem de lá para cá. Para lá é Rio de Janeiro, para cá é Vitória, tá certo? Bom, bora lá. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, do verso 12 ao verso 19, que diz assim: palavras de Jesus: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Grave aí. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Verso 15: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Verso 16: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto
em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Verso 17, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. É o princípio da boa vivência, né? Verso 17 fala disso. Verso 18, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo o amaria. O mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é o que o mundo vos aborrece. Amigos e irmãos, vamos conversar um pouco. Por que eu disse que o cristão, o verdadeiro cristão, ele está na contramão deste mundo? Por que eu disse que o verdadeiro cristão, ele está na contramão, ou ele não se encaixa no perfil do mundo em que vivemos? Exceto que, vamos abrir aqui um entendimento, que o ser humano é mau desde a antiguidade. Hoje nós vivemos num tempo moderno, na era pós-moderna. Mas nós vivemos num tempo de incerteza, de insegurança. Hoje tem muitas linhas de entendimento que elas acabam se conflitando. As pessoas não têm um direcionamento correto. E Deus tem apontado através da sua palavra ao longo dos séculos, há milênios, a receita para que o ser humano possa viver bem, prosperar, crescer e a sua posteridade permanecer e subsistir até o fim. Mas o que muitos dos seres humanos têm feito? Se consumindo uns aos outros. A maldade que está no coração do ser humano tem feito com que ambos se consumam uns aos outros. Então, é por isso que eu estou dizendo que o verdadeiro cristão se contrapõe, ou ele está excluído dessa ideologia mundana que nós estamos vivendo, em que as pessoas fazem escolhas que consomem elas mesmas. E as escolhas que as pessoas fazem, elas estão sistematicamente, mesmo que elas não percebam, dizendo, eu não tenho valor. Daqui a pouco vou morrer, passar dessa vida para outros, meus amigos vão me levar para o cemitério e acabou. Será que o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, pensa o mesmo? Não. Diz a Bíblia que naquele grande dia, Ele, Deus, recolherá a sua criatura, seja para que ele possa viver uma vida eterna de salvação, ou seja, para que ele possa receber um juízo de condenação. A Bíblia diz que aqueles que foram soterrados pela terra, a terra devolverá os seus mortos. O mar terá que devolver os seus mortos. Aqueles que morreram em catástrofes, aqueles que morreram em terremotos, aqueles que foram jogados no mar, aqueles que os navios sofreram naufrágio, aqueles que morreram nos incêndios, todos esses elementos da terra terá que devolver a Deus aquelas pessoas que se foram daquela forma. O Criador vai pedir conta o mar, a terra, o fogo. Por quê? Porque haverá um dia em que as pessoas terão que encontrar com o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O ser humano vive, ele não percebe quanta inteligência está em volta daquilo em que nós vivemos. O ser humano não percebe. Então Deus criou tudo para que o ser humano pudesse usufruir, mas de maneira pacífica, ordeira, harmoniosa, cordial, respeitosa para com o seu próximo.
O cristão verdadeiro, quais são as bandeiras do cristão verdadeiro? Primeiro, o respeito. Quais são as bandeiras do mundo? Primeiro, a ofensa. A bandeira do cristão verdadeiro é o respeito ao próximo. Estou falando do verdadeiro cristão. Ele vai respeitar o seu próximo. Ele não vai dizer nenhum falso testemunho do seu próximo. Ele não vai aceitar injúria contra o seu próximo. Ele não vai participar de uma campanha de injuriosa contra o seu próximo. Isso fala de respeito. A bandeira do mundo, a ofensa. Nós vivemos um cenário que você tem assistido, diminuiu agora, mas há pouco tempo atrás, em que as pessoas ofendiam as outras e, se recebesse a resposta, se faziam de vítima. Um contexto enganoso em que um lado somente poderia ofender e o outro não poderia rebater. Então, o verdadeiro cristão, a bandeira que ele defende é o respeito ao próximo. Respeito ao limite do próximo. Isso está em todas as escalas sociais. Qual é o respeito que se dá? Respeito ao vizinho, respeito ao colega de trabalho, o respeito à esposa, o respeito ao esposo. Quando não se há respeito, quando marido e mulher não se respeitam, o que acontece? Traição, adultério, fornicação. E quando se respeita, cumpre o trato. Então, o mundo, a bandeira do mundo é a ofensa. Por isso que você vê muitas pessoas tristes, com crises profundas de angústias. Por isso você vê muitas pessoas sofrendo nesse mundo, por causa da ofensa, por causa do maus tratos, por causa da violência. Outro, segundo, a bandeira do cristão, segundo, o amor. Enquanto o mundo oferece o ódio. Quantas pessoas estão odiando umas às outras aí? Quantas pessoas não conversam umas com as outras? Quantas pessoas preferem se distanciar uma das outras ao invés de buscar a reconciliação? Como é que nós vamos se encontrar lá no céu? Como que nós vamos responder a Deus essas coisas no céu? Então, o verdadeiro cristão, a bandeira que ele defende é o amor ao próximo, o respeito, o perdão. Mas a bandeira do mundo é o ódio. Terceiro, ainda falando da bandeira que o cristão defende, o perdão. Enquanto o mundo oferece a mágoa, o ressentimento, a vingança. Você entendeu aonde eu quero chegar? Enquanto nós falamos de perdão, perdoais, Jesus falou nas suas palavras, nas bem-aventuranças, começando do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Jesus falando das bem-aventuranças: perdoai aquele que vos persegue, bendizei aquele que vos maldizem, orai pelos seus inimigos. Meu Deus do céu! E quando chega em João, no capítulo 5, do verso 12 em diante, o que ele diz? Um mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Quer dizer, Jesus ele deu o exemplo maior de nos amar primeiro. Ele falou aqui também nas suas palavras que não foi nós que escolhemos Jesus. Eu escolho Jesus, não. Ele nos escolheu. Ele te escolheu. Quarto, a bandeira do justo. A justiça, né? A bandeira que o justo defende. Ser justo. Buscar a justiça. Não é verdade? Enquanto o mundo oferece como bandeira a injustiça. Você sabe o que é injustiça, né? A injustiça, você vê quando você olha quando você chega lá quando você fala de justiça no nosso país, você olha você logo lembra do Supremo, né? Que tem lá uma esfinge, né? Com
com as mãos sobre as pernas e com os olhos vendados, não é verdade? Dizendo que a justiça, ela não tem apenas um lado, ela não defende apenas um lado, ela defende os dois lados. Uma balança de equilíbrio. A justiça, desculpe. A intenção da justiça, o objetivo da justiça é buscar o equilíbrio entre as partes. Mas em muitos lugares, aqui no nosso país ou até mesmo no mundo, nós vemos muitas pessoas sofrendo injustiças, onde aqueles que têm influência se sobrepõem aos fracos, se sobrepõem aos que têm menos poder aquisitivo, se sobrepõe àquele que não tem capacidade de se influenciar, se sobrepõe àquele que não tem dinheiro para poder pagar até um bom advogado. Então, enquanto o cristão verdadeiro defende a justiça, o mundo tem como bandeira a injustiça, aonde o justo é condenado e o injusto é absolvido. Vivemos nesse país de injustiças, que se as pessoas que estão acima de nós deixarem a justiça divina entrarem nos seus corações, viveremos um país de paz, porque este país é um país de um povo guerreiro, trabalhador, que levanta cedo e vai em busca do pão para defender a sua família, defender os seus ideais. E quando chega na igreja, nós temos que evidenciar muito mais ainda essa justiça. E às vezes a injustiça acontece até entre os irmãos. Não é verdade? Será, irmãos? Eu vou fazer uma pergunta para os meus irmãos em Cristo. Somos realmente justos mesmo? Talvez você está comparando como justiça o que acontece no cotidiano das pessoas. Talvez você ache que ser justo é a visão que você tem à frente dos seus olhos. Mas ser justo está além dos nossos olhos. Nós temos que enxergar como Deus enxergou. O verdadeiro justo vai olhar para o seu próximo e antes de condená-lo, ele vai olhar dentro daquela pessoa e ver: ali tem uma alma que precisa ser salva. E quando nós olhamos para a pessoa como Deus olha, as misericórdias de Deus, elas transbordam em nosso coração e nós vamos compreender a situação do nosso próximo. Meu amigo, eu me lembro de Jó. Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele era um homem justo. Será que Jó, se Jó estivesse aqui no nosso tempo e passasse tudo aquilo que ele passou, será que nós consideraríamos Jó como justo? Será que nós entenderíamos a sua situação? Porque se ele estivesse vivendo aqui, eu tenho certeza que ele estaria com as suas contas bancárias estouradas, com seu cheque especial vencido, com seus negócios travados, quebrado, sem saber o que fazer. Será que nós entenderíamos a situação de Jó? Talvez não. Talvez poucos de nós entenderíamos a situação de Jó. Você vê a conversa dos amigos de Jó com Jó, aonde Jó reclama e fala: que é isso que vocês estão fazendo comigo? Porque se vocês estivessem passando a mesma situação que eu estou passando, eu pensaria diferente de vós. E diz a Bíblia que o segundo estado de Jó foi o melhor do que o primeiro, porque Deus deu a ele tudo em dobro. E você olha no finalzinho do livro lá, você vai ver da onde veio o retorno dos bens de Jó. Diz a Bíblia que seus parentes, familiares e amigos iam visitá-lo e levavam ali ouro, prata. Foi aonde Jó enriqueceu de novo. Então Deus, ele usa os seus meios. Fique tranquilo. Deus, ele usa os seus meios. Podemos até ser envergonhados. Podemos até cair numa infração até. Mas Deus, ele usará os seus meios. Se você se manter íntegro,
justo, na sua posição de um bom servo, Deus, ele fará justiça sobre você, né? Enquanto o mundo oferece a justiça. Para frente. Quinto, falando da bandeira que o cristão verdadeiro defende, e o mundo e a bandeira do mundo. Quinto, equidade. O verdadeiro cristão, ele age com equidade, certo? Ele é íntegro, ele trabalha, ele visualiza as coisas com equidade. Enquanto o mundo, a bandeira do mundo é a corrupção. A corrupção que corrói. A corrupção que nós estamos vivendo nos dias atuais, visualizando entre os homens, ela não está só apenas lá no poder legislativo, entre os políticos. É percebível que a corrupção está arraigada em várias classes em nosso país. Nas empresas, nos departamentos públicos, na sociedade como um todo. A corrupção, ela permeia a sociedade brasileira. E essa corrupção, ela é tão terrível que ela também está entrando dentro da própria igreja. Os corruptos falam no nome de Deus, mas não temem ao Deus a quem eles falam. E tudo não passa de um teatro para sugar os incautos, aqueles desprovidos de entendimento. E com isso, cria-se uma imagem negativa do povo de Deus. Que o povo de Deus manipula as mensagens em prol do poder financeiro. A corrupção está em todas as partes. O verdadeiro cristão, ele é íntegro. Ele trata tudo com equidade. O que é seu, o que é do outro é do outro. Mas o que o mundo oferece, aonde estão incluídos até os rebeldes, o mundo oferece a corrupção. Você está vendo aí? A corrupção, ela é terrível, meus irmãos e amigos. Ela é tão terrível. Por que os nossos impostos são tão altos? Por que a nossa carga tributária do nosso país é uma das mais altas do mundo, ou a mais alta do mundo? Eu tive um amigo meu que esteve passando uma temporada, ele estava estudando inglês. E ele passou uma temporada fazendo um intercâmbio na África do Sul. África do Sul é um país, continente africano, é onde estão inseridos todos os países africanos. E meu amigo, ele passou um período na África do Sul. E lá na África do Sul, ele visualizou uma coisa. E lá os carros, não existe carro 1000. Existe carro de 1.5 para cima. E os sul-africanos, eles falavam com meu amigo: vocês são muito ricos. Porque foi perguntado o valor de um carro aqui no país, no nosso Brasil, e um valor de um carro na África do Sul. E o meu amigo disse que os africanos disseram para ele: olha, vocês são muito ricos e guerreiros, porque o valor que vocês pagam em um carro lá, dá para comprar 3 carros aqui. O impostos, a carga tributária. Mas por que os impostos sobem? Por causa da corrupção. Se os nossos agentes públicos, eles fossem fiéis ao povo aqui a qual eles foram eleitos, eu tenho certeza que o nosso país seria outro. O paraíso que Deus nos ofereceu lá no Éden, seria possível viver aqui, se não houvesse no coração do homem a corrupção. E é tentador. As mesmas moedas que induziram Judas a vender Jesus 30 moedas de prata, as mesmas moedas ainda causam influência na vida das pessoas no mundo atual. E por causa de 30 moedas de prata, a sirene da fábrica está tocando. Aqui é um distrito industrial. E por causa de 30 moedas de prata, as pessoas traem a confiança do seu próximo. As pessoas traem a confiança do seu patrão.
O vereador trai a confiança do povo para qual foi eleito. O prefeito trai a confiança do povo para qual ele foi eleito. Há governadores que traem a confiança do povo para qual foi eleito. Há políticos, deputados, senadores e até juízes, ministros até do Supremo, que traem a confiança do povo batalhador que os sustentam. Essa é a corrupção. Por causa da corrupção, nós pagamos um preço alto para se viver. Mas eu tenho certeza que se nós vivemos numa sociedade e buscamos a equidade, eu tenho certeza que nós vamos respeitar o nosso próximo. O que é do meu próximo é do meu próximo. O que é meu é meu. Está lá nos 10 mandamentos. Não cobiçarás a propriedade do teu próximo. Não cobiçarás o gado do teu próximo. Isso nos 10 mandamentos. Estou falando do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos. Não cobiçarás a propriedade do teu próximo, o gado do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. É um dos pecados que mais a sociedade tem cometido. E quando Jesus chega aqui, nos evangelhos, Jesus fala: um novo mandamento vos trago. Vocês devem amar a Deus sobre todas as coisas com toda a força da tua alma. Primeiro mandamento. Segundo mandamento. Ele compactou os 10 desses dois. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não quer nenhum mal para você, tenho certeza, se você ama o seu próximo como você mesmo, não vai querer nenhum mal contra o teu próximo. Sexto, falando ainda das bandeiras do cristão verdadeiro, a verdade. Enquanto o mundo oferece o engano como bandeira, a trapaça, a mentira, a manipulação. E isso não é novo, meus amigos. Alguns se posam de intelectuais na nossa sociedade, mas isso não é novo, isso é antigo. Aquele que tinha o poder da persuasão, ele sempre se sobrepôs àqueles que não tinham a informação. Por isso que muitas pessoas são manipuladas. Por quê? Porque o engano, ele é proposto como verdade. E as pessoas acreditam. E pelo engano, muitas pessoas pagam caro para se viver. Sétimo, para fecharmos. Enquanto o verdadeiro cristão defende a vida como bandeira, o mundo oferece a morte. Quantas pessoas morreram de ontem para hoje? Eu não vou falar dos outros dias. E não é de morte por doença, não. De assassinatos. Será que este é o mundo que Deus realmente quer? Será que esse estado de vida em que as pessoas estão vivendo de ódio, de vingança, de morte, agrada ao Todo-Poderoso? Vale a pena tirar a vida do próximo por causa dos nossos egos? Será que nós não conseguimos entender que daqui a pouco nós vamos também? Que nós não somos imortais? Que daqui a pouco vai chegar a nossa vez? Eu prefiro gotejar do que a enxurrada. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com glória. E a glória é momentânea. E essa glória momentânea tem matado muita gente em todas as esferas. Mas se nós, servos de Deus, defendermos aquilo que o Todo-Poderoso defende, que é o bem-estar de todos, haverá respeito, não haverá assassinato. Há muitas mortes na família, muitas mortes na cidade, muitas mortes no meio político, muitas mortes no meio de negócios, por causa do coração mau do ser humano. Hoje, alguém pode tirar a vida de alguém simplesmente para se sobrepor a alguém, impor alguma autoridade.
mas não escapará da morte. Ela vem como juízo para todos. O que eu deixo como mensagem nesta manhã, evidenciando todos esses pontos, que nós temos que defender aquilo que Deus defende. O respeito. Nós precisamos defender o respeito, o amor, o perdão, a justiça, a equidade, a verdade e a vida. Se fizermos isso, o nosso mundo será um paraíso. Que Deus abençoe a todos. Que Deus guarde a todos. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.